Iniciamos pela web rádio Estação da Luz, mais uma edição do seu programa, nosso programa Espiritismo e Educação. Rogando ao nosso Mestre Jesus, nos abençoe, que estejamos todos envolvidos em vibrações de paz e amor, neste programa que vai ao ar toda segunda-feira, 8h30 da noite, com a proposta de estudar e compreender a educação através dos princípios que formam a doutrina espírita. Eu e nosso Ronaldo Gomes estamos aqui para um bate-papo, para conversarmos, para trazermos também a literatura espírita a esse respeito e também com a sua participação. Daqui a pouco você vai saber como que você pode participar, porque primeiro... não, tá aí, a nossa técnica já colocou no ar, então vamos lá. Então, você pode fazer sua pergunta ou enviar seu comentário, tanto através aí do WhatsApp, como também pelo Facebook e pelo YouTube do canal da Web Rádio Estação da Luz. Mas, Ronaldo, passando a palavra para você, para que você possa fazer, então, a sua saudação. Muita paz, saúde. Obrigado, Marcos Tavares, e a todos que estão aí nos assistindo. E estamos aí mais uma vez juntos, Marcos, para darmos continuidade a esse estudo. Gratidão a Deus, primeiramente, a Jesus, aos mentores e a todos vocês que estão sempre aí nos prestigiando. Muita paz. Muito bem. Nós estamos aqui fazendo uma sequência de programas, tendo por base o livro O Consolador, de autoria do Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Essa obra, O Consolador, é uma publicação da Federação Espírita Brasileira. Especificamente, nós estamos aqui destacando e comentando as questões de número 108 até 113, porque elas são bem específicas sobre educação, que é o tema do nosso programa. E nós já fizemos, então, os comentários até a questão 109, né? Isso mesmo, até 109 é um pouco, não, até a 110, desculpe. Até a 110. 110. E hoje nós vamos comentar a partir da questão número 111. Daí o título do nosso programa de hoje, A Educação da Sexualidade e o Evangelho, porque justamente vai ser endereçada uma pergunta a Emmanuel dentro dessa questão da educação sexual dos nossos jovens. Então, com base no que diz Emmanuel e também, obviamente, no Espiritismo de uma forma geral, nós vamos, então, fazer os nossos comentários. Vamos, então, iniciar aqui a nossa conversa, o nosso diálogo. Um abraço aí para o Wilson José, lá de Recife, Pernambuco. Um grande abraço a você, Wilson. Mas, então, Ronaldo, por onde você quer iniciar essa nossa conversa com a questão aqui proposta ao Emmanuel? Pois é um assunto muito inovador, é um assunto muito importante quando nós tratamos dessa educação sexual, ou educando a sexualidade. E é justo, é como ele coloca aqui, Emmanuel, na pergunta 111, é justa a fundação de institutos para a educação sexual? Olha que importância da resposta, e nós vamos tentar aqui, o mais breve possível, sendo objetivo. Vejam só a resposta de Emmanuel. Lembrando que este livro é de quando, Marcos? Sim. Esse livro aqui é bem antigo. Deixa eu pegar aqui a data correta, está aqui na minha frente agora. É de 1940. 40. Isso aí. Muito bem. Olha só que importância. Quando os professores do mundo estiverem plenamente despreocupados das tabelas administrativas dos auxílios oficiais, da classificação de salários, das situações de evidência do magistério, das promoções, etc., para sentirem nos discípulos os filhos reais do seu coração, será acertado cogitar-se da fundação Pedro Leopoldo, 8 de março de 1940. É isso aí, ó, o Tavares colocando aí a data e tudo e o ano. Será acertado cogitar-se da fundação de educandários dessa natureza, porquanto haverá muito amor dentro das almas, assegurando
o êxito das iniciativas. Os professores do mundo, todavia, considerado o quadro legítimo das exceções, ainda não passam de servidores do Estado, angustiados na concorrência do profissionalismo. Na sagrada missão de ensinar, eles instituem o intelecto, mas, de um modo geral, ainda não sabem iluminar o coração dos discípulos por necessitados da própria iluminação. Eu paro por aí, Marcos, porque é tudo que nós estamos vindo até os dias de hoje com essa transmissão, falando sobre esse aspecto do amor. Aí, o Consolador é a capa Franciscano Xavier, mano, e que nós precisamos, cada vez mais, despertar, sensibilizar e conscientizar. Não é dar consciência que ninguém dá conta, mas é conscientizar, despertar nos professores a tarefa de ser um educador. Porque há uma deturpação, e eu gostaria de começar por aí, Marcos, uma deturpação muito grande, porque a educação vem de casa, como Emmanuel coloca, a educação é a base, tudo é o lar. Mas parece que os agentes que estão à frente deste processo, que é uma escola, a instituição escolar, esquecem que ele também vem de casa. Que toda a sua conduta no dia a dia escolar passa por esse processo de educação também. A criança em si é muito mais fácil de nós levarmos a educação, seja ela pelo tema agora da sexualidade. O problema é que levar a educação puramente pela instrução, nós acabamos esquecendo desse processo que a educação realmente vem de casa, a qual e pela qual nós, professores, nós, diretores, todo o corpo de apoio, os agentes que estão nessa escola, também são provenientes de uma família e do lar. Mas parece que esquece. Por quê? Como eu posso dar até a instrução se o que está faltando, como diz aqui, Marcos, é justamente esse aspecto no sentido de iluminar-se, iluminar o outro, mas do amor, do sentimento, do sentido do ser humano? Ou será que é basicamente isso? A criança é que tem que ser educada pela família e a escola está aquém deste processo que a escola precisa ser também o segmento da família no processo ensino-aprendizagem, que é a educação. Pois é, Ronaldo. Estamos aqui recordando várias coisas. Entre elas, para iniciar a fala, o pensamento do filósofo francês Jacques Maritain, e ele tem uma obra que ele fala sobre os rumos da educação, e ele, mais de uma vez no livro, ele repete, dizendo que a finalidade da educação é levar o ser humano a ser humano. Mas aí, eu vou repetir. A finalidade da educação é levar o ser humano a ser humano. E é isso que tem faltado. Porque de há muito tempo, né, Ronaldo? Tem se feito assim uma verdadeira luta para separar a família da escola e a escola da família. Mas nós temos que entender que o processo de educação do ser humano, para que ele seja humano, é um processo que envolve essas duas instituições, a família e a escola e a família. Vamos entender isso com bastante facilidade. Você nasce na família, melhor dizendo, reencarna na família, no lar. Você vai ter um pai e uma mãe. Tudo bem, que a estrutura familiar pode até ser outra, mas não vem ao caso. Você, de qualquer maneira, está numa família, você tem um lar e você tem pessoas que vão cuidar de você e que vão procurar também lhe orientar. Você cresce e aí você vai para a escola. Você vai adentrar a escola. Pode, inclusive, iniciando por uma escola já de educação infantil. Então, você com seus 3 anos, com seus 4 anos de idade, você já está na escola. Mas são os pais ou responsáveis que levam você para a escola, que pegam você na escola. Então, quando você sai da escola, você volta para o lar, você volta para a sua família. E assim você fica fazendo. Né? Da família vai para a escola, da escola vai para a família.
Ora, você leva para a escola todas as influências, orientações, exemplos que recebe na família. Mas quando você está lá na escola, você também recebe orientações, instruções, você amplia o seu conhecimento, a sua socialização e leva isso para a família quando você sai da escola. Ou seja, nós temos um processo que une essas duas grandes instituições humanas de educação: família, escola, família. Não tem como você escapar disso. Aí entra um terceiro instituto, que é a comunidade, porque você vai crescendo e você passa a viver também com outros grupos sociais, que não apenas os da família e os da escola. Então, não tem como separar. Como é que nós estamos querendo colocar família numa prateleira, a escola na outra prateleira e a comunidade na outra prateleira? E não tem como fazer isso, porque tudo interage. Aí o Emmanuel nos diz aqui, bom, nós temos essa questão da sexualidade, que cada vez está mais aberta e sendo mais falada e discutida. Bem, você vai ser o ser humano que foi formado pela família e pela escola. E essa questão da sexualidade é muito grave, porque, primeiro, sexualidade é natural. Nós espíritas não temos condenação nenhuma em relação à sexualidade em si. Sexo não é pecado. Agora, nós temos muito a conversar sobre disciplina, equilíbrio, respeito a si mesmo e ao próximo, canalizar as energias sexuais para o bem e para o belo. Ah, mas o que a escola tem a ver com isso? Vou contar aqui uma história verídica que me foi contada pelo professor Celso Martins, querido companheiro do movimento espírita. Celso Martins foi professor durante longo tempo, fez toda a sua carreira no magistério. E ele conta que certo dia ele estava na escola, era intervalo, e duas adolescentes, o procuraram e pegaram ele no corredor. Ah, professor Celso, para eu conversar com o senhor? Eu falei, claro, minhas filhas, pode conversar, o que foi? Ó, e vocês querem saber? Aí uma delas pegou, ó, eu vou falar porque ela está envergonhada, toda tímida aqui, ela não quer falar. Mas nós achamos que o senhor é a pessoa certa aqui dentro para nós conversarmos. E ele aguardou, né? Bom, sim, conversar o quê? Qual é o problema aí? Professor, é o seguinte, essa aqui, ela fez uma burrice aí, ela está grávida, tá? Ela engravidou, e é o seguinte, e ela estava pensando em tirar. E aí eu falei com ela que para não fazer isso, que de qualquer maneira vai ser filho dela, né? Não sei o quê. Aí o senhor tem conceitos tão bons, o senhor conversa tão bem conosco, né? Pode dar uma palavra para ela? E aí o Celso Martins disse que olhou para a menina e falou, minha filha, olha só, ele é espírita, né? Mas ele tentou, né? Mostrar para ela, olha, a vida é muito importante, não sei o que, começou a conversar com ela. E aí estava vindo uma professora, ele viu, e era professora da área de biologia. E aí o Celso Martins pensou, puxa, nada melhor do que essa minha colega da área de biologia para reforçar também, né, o que eu estou falando para ela aqui em relação à vida, receber essa criança, não sei o quê, etc, etc. E aí ele parou, a professora, vem cá, não, professora, nós estamos com a situação assim, assim, eu estou conversando com ela e tal. E ele disse que a professora olhou para a menina e falou, ô, minha filha, faça-me o favor, como é que você foi fazer um negócio desse na sua vida? Você é muito jovem, tem muito sexo para fazer pela frente, não sabe se preservar, não, usar camisinha. Tira logo isso para você poder viver. E o Celso Martins, sabe, Marcos, eu desmontei naquela hora. Porque ela mostrou que ela era extremamente materialista, não estava nem aí, ainda recomendou para a garota cair na vida e que ela tinha mais que ter muito prazer no sexo e que tratasse de não engravidar mais. E fez a apologia do aborto. É o que o Emmanuel coloca aqui. Um professor despreparado, com valores invertidos, sem sentimento, porque a educação não formou esse ser humano enquanto ser humano, vai fazer um verdadeiro desastre
se introduzirmos aulas de educação da sexualidade na escola. Isso também acontece na família, nós sabemos disso. Mas esses pais, os pais de hoje, passaram pela escola, não passaram? Eu passei pela escola. Você, Ronaldo, passou pela escola. O nosso querido Tavares está aí na técnica, passou pela escola. E aí? Por que a escola não nos formou direito? Por que nós não sabemos ser pais? Por que não sabemos ser avós? Por que temos tanta dificuldade para conversar sobre sexualidade? Ah, assunto proibido. Ô, Ronaldo, nós não podíamos estar fazendo o programa? Falar de sexo? Que isso? Eu não sei como o Tavares aprovou o tema, sinceramente. Porque nós ainda temos esses mitos, esses tabus dentro da educação, mas aí criança cresce, adolescente cresce, jovem cresce e entra na vida. Sem uma orientação moral, sem valores mais aprofundados e ideais de vida, dificilmente ele vai se controlar no campo da sexualidade, porque terá uma tendência para se deixar levar por isso, porque o apelo é muito grande e ele também traz tendências do passado e que vão gritar nele agora se ele não recebeu essa educação, essa orientação moral, que é tarefa da educação. Mas, como lembra Emmanuel, para isso, os educadores têm que se formar, né? Eles têm que se educar nesse campo, não é, Ronaldo? Ele usa a palavra, ainda não sabe iluminar o coração dos discípulos por necessidade da própria iluminação. Ou seja, eu vou pegar essa palavra iluminação para humanização. Eu penso que ele está aqui jogando a humanização e a espiritualização. A iluminação, esses são dois aspectos para mim. Então, eu pego a palavra iluminação e boto humanização e espiritualização. Penso eu que está intrínseco ali o que Emmanuel quis trazer para nós. Até porque ele continua aqui, examinada a questão desse modo e atendendo às circunstâncias das posições evolutivas, consideramos, espera só um minutinho, que a página aqui foge. Consideramos que os pais... Só um minutinho, fugiu aqui a... Consideramos que... 111, né? Isso. A página 74. Quer que eu continue a leitura, Ronaldo? Não, achei. Então tá. É porque ele considera que os pais são os mestres da educação sexual de seus filhos, indicados naturalmente para essa tarefa, até que o orbe possua, por toda parte, as verdadeiras escolas de Jesus, onde a mulher, em qualquer estado civil, se integre na divina missão da maternidade espiritual de seus pequenos tutelados, e onde o homem, convocado ao labor educativo, se transforme no centro de paternal amor e amoroso respeito para com os seus discípulos. Olha aí, mais uma vez, ele colocando a família. Por que ele coloca sempre a família? E muitos talvez não vão entender o que Emmanuel está querendo dizer, porque os agentes são provenientes desta mesma família. Mas se esta mesma família está deficitária de uma educação, de fato, como pede Emmanuel, como coloca Emmanuel, iluminativa, humanizada, espiritualizada, todo orbe, toda situação entre a família e a instituição, e as instituições, perdão, estarão deficitárias. Então, essa professora vem de uma família pela qual ela mesma veio trabalhando com isso, e aí vem a sua formação lá desde o princípio, que com toda certeza, numa visão materialista, lhe coloca nessa posição. E eu costumo dizer, eu posso discordar, eu tenho que respeitar até a posição dela como ser humano. Respeitar, mas não sou obrigado a aceitar. E é isso que está acontecendo conosco. Essa palavra respeito à diversidade não está acontecendo. E eu coloco aqui, Marco, porque ele coloca a maternidade como maternidade espiritual, a família como os primeiros mestres da educação sexual. E aí entra um aspecto. Eu conheço pais
homossexuais que os filhos não são, e estão aí dando educação aos filhos e filhas, normalmente. Não quer dizer que eles vão gerir essa gestão familiar que os filhos têm a mesma tendência a ter, muito pelo contrário. Conheço do fundo de coração, é um testemunho que eu estou dando, e são crianças que não tenderam a mesma situação dos pais. Eles falam, Ronaldo, uma coisa é o que nós somos e não o que meus filhos têm a ver, pela qual também iremos respeitar se eles fossem, e tivessem, até porque nós somos. Olha que beleza, um lar equilibrado, com uma educação normal dentro ali, com pais homossexuais. Então, Emmanuel é feliz quando diz isso. O lar sempre será a base, o alicerce de qualquer processo de educação, mas o que nós estamos esquecendo, e o Marcos está colocando o tempo todo, os profissionais que estão ali, o que Emmanuel coloca, nos princípios de iluminação, esquecem-se que eles saem, estão numa família. E a sua conduta, que é a escola, as instituições escolares, e não importa aqui se é ensino fundamental, médio ou superior, precisam compreender isso, que a minha conduta, a minha indumentária, nesse momento, vai falar mais alto perante os exemplos que eu esteja dando aos meus alunos, aos que me seguem. É aí que entra, né, Ronaldo? Duas questões muito importantes. Valores e conduta, que você acabou de citar. Porque, na verdade, para conversar sobre educação da sexualidade, nós temos que entrar no campo moral. E a nossa diretriz é o Evangelho. No Evangelho é muito claro isso, porque o Evangelho ele tem por base os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos são um resumo da lei divina. Está lá, amar ao próximo como a si mesmo, não cometer adultério, não cobiçar a mulher do outro, e assim por diante, que são questões ligadas a essa área da sexualidade. E nós temos que nos trabalhar nesse campo, porque o verdadeiro educador é aquele que procura se educar o tempo todo. Então, ele vai ouvir as críticas sobre ele vai se perceber, ele vai se observar, ele vai meditar, ele vai analisar o seu comportamento. E aqui vamos lembrar a famosa questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Santo Agostinho fala para nós todos os dias passarmos, né? Tem aquele horário que você vai parar e vai mentalmente passar em revista o seu dia. Ou seja, o que foi que você pensou, o que você falou, o que você fez, para ter um parâmetro, se foi bom, se foi mais ou menos, se não foi bom, porque aí você sabe o que precisa melhorar. E aí, no dia seguinte, você começa a se esforçar para melhorar os seus valores de vida e melhorar a sua conduta. Porque o exemplo é muito importante. E aí vamos lembrar a todos, o Ronaldo também falou isso, em relação aos professores, que não podem esquecer que saíram de uma família, que vêm de uma família, mas quando terminar o trabalho na escola, voltam para a família, porque todo mundo tem família. E a escola, como dizia Pestalozzi, precisa ser uma família. Ó. Ninguém vai substituir os pais ou responsáveis. Mas é o que o Emmanuel coloca aqui. Ora, enquanto os educadores não tiverem amor à tarefa da educação, não dá para falar em educação da sexualidade. Enquanto você não tiver uma visão espiritualista da vida, não dá para falar sobre sexo lá na escola. Porque você vai falar o quê? Que tipo de orientação você vai dar se você é promíscuo? E aí você, Ronaldo, foi muito feliz na fala, que essa questão que está se discutindo muito hoje em dia, né? A da homossexualidade. Para muitas pessoas isso ainda é um escândalo, não para nós espíritas. Porque a questão não é se você é homossexual ou se você é heterossexual, ou se você é um transexual, um pansexual. A questão não está nisso. A questão está nos valores morais que regem a sua vida e na conduta que você tem perante o seu companheiro ou a sua companheira, filhos e a sociedade em geral.
Porque a questão de você dizer assim, mas eu sou hétero, né? Comigo não tem dessas coisas. Tá, tudo bem, mas como é que você vive aí? Quantos parceiros você tem? Você respeita a sua esposa ou o seu esposo? Porque a questão é moral, é de conduta. Que exemplo você vai dar? E se você é professor na escola, é a mesma coisa. Porque aquela história, quem é você para querer dar uma orientação no campo da sexualidade se todo mundo sabe que você é o maior pegador que existe? Ora, você não tem moral. A sua orientação será estritamente materialista, ligada às sensações. Por isso que nós criticamos muito as campanhas que acontecem, ainda principalmente no carnaval, da questão do sexo seguro. Então, distribui-se camisinha, aliás, se quis, né? Acabou não vingando, mas através do Congresso Nacional, nós tivemos aí uma época que queriam distribuir máquinas, né, de distribuição de camisinha para todas as escolas. Chegava lá na máquina e tirava a camisinha. Gente, nós somos seres humanos que precisamos nos direcionar pelo amor, pelo sentimento. Nós não somos máquina sexual. E como se sexo fosse algo totalmente banalizado, que ninguém é responsável por nada, e não é assim, não é, Ronaldo? Mas isso não é uma libertinagem? Ah, Levar ao uso. Uma coisa é liberdade, outra coisa é libertinagem. Uma coisa é democracia, outra coisa é demagogia. Perdão aos que estão nos colocando, mas às vezes a gente tem que ser igual a Jesus. Hipócritas, fariseus, hipócritas, porque, veja bem, eu incentivar o uso de camisinha, aí entra aquela discussão, não, nós estamos educando, porque nós estamos trabalhando com prevenção. Mas isso não é trabalhar com prevenção. Trabalhar com prevenção é mostrar, de fato, os graves acontecimentos que vêm se liberarmos uma camisinha, porque é a festa do sexo. Eu sei. Ou eu estou aqui pensando errado, ou você também, Marcos. Porque não está havendo uma educação da sexualidade, e sim uma libertinagem da educação sexual. Ou eu estou falando alguma coisa que esteja fora do que emana o que a espiritualidade nos coloca. não, você está correto, Ronaldo, porque nós não podemos confundir, como você bem colocou, liberdade, e a liberdade é um patrimônio do espírito, do ser humano, com a libertinagem. Porque se você diz assim, olha, gente, é o seguinte, vem aí o carnaval, festa, tal, já tá liberado, mas ó, hein, usa camisinha, sexo seguro, olha aí doença sexualmente transmissível, olha a AIDS, olha aí uma gravidez não planejada, tá? Mas se usar camisinha, pode se esbaldar no sexo e não tem nenhum problema. Não, não pode, não deve. E isso realmente não é educação da sexualidade. Educação da sexualidade, que Emmanuel coloca que prioritariamente precisa ser feita no lar pelos pais, isso tem que ser feito com um diálogo bem aberto, um diálogo construtivo, mostrando que o sexo pertence ao ser humano, é natural, não tem nada pecaminoso, mas que é uma energia que nós não devemos gastá-la sem mais nem menos, e precisamos, na área sexual, respeitar o outro. A palavra respeito é muito importante. E eu lembro de companheiro, aliás, Ronaldo, você vai lembrar dele, que é o nosso amigo Zé Carlos, querido Zé Carlos, né, da nossa época lá de Mocidade, e o Zé Carlos, uma vez, trabalhando conosco lá na Mocidade, foi muito interessante isso, que ele disse assim, vem cá, minha gente, vem cá, vocês aqui dentro, vamos lá, quero que vocês definam aí, vocês são um saco de batata ou vocês são seres humanos? Né? Essa história eu lembro até hoje, né? E é claro que todo mundo respondeu, eu sou um ser humano. E ele lá, vocês têm certeza que você não é um saco de batatas? Eu que não, ô Zé Carlos, sou um ser humano. Aí é mesmo? Mas vem cá, porque saco de batata é o seguinte, né? Quando a batata ela é colhida, né? Ela é ensacada, e o saco de batata é o seguinte, né? Carrega para cá, joga para o caminhão para lá, vai para o supermercado para lá. Um abraço aí ao nosso Tonheca, lá de Leopoldina. Saco de batatas, né? Depois
batata vai para o supermercado, vai ser vendida, vai ser cortada, cozida, frita, etc. Batata. Batatas. Nada mais do que isso. Mas vocês não são as batatas nem o saco de batatas. Não, claro que não, nós somos seres humanos. Pois é, eu acho que não. Eu acho que vocês são igualzinhos as batatas no saco de batata. E nós quase brigamos com ele, né? Você vê que é isso? Como? Uai, e não é? Olha só, vocês ficam contando quantas ou quantos vocês pegam. É uma beijocação para tudo quanto é lado. Todo mundo aqui, fazer sexo e não sei o que, e usa camisinha, porque isso e por aquilo. Ora, mas nós não somos batatas, nós não somos um saco de batata sendo jogado para lá e para cá. Como vocês bem colocaram, nós somos seres humanos, espíritos reencarnados. Ora, eu não quero ser respeitado, então eu preciso respeitar o outro. Por acaso o outro é assim um objeto descartável? Vou lá, pego, faço sexo e agora troco por outro. É assim? Você gostaria, né, que a sua namorada ou o seu namorado, que você está encantado, que na semana seguinte você vai, vamos dar uma saída? Não, já estou com outra. A fila já andou. Você gostaria de ser tratado dessa maneira? E foi aí que, como se diz, a ficha caiu. Bom, pensando por aí, realmente, né? Você tem razão. A gente está vivendo como se fosse um saco de batata sendo jogado para lá e para cá. Ou como um copo descartável, né? Que usou, joga fora, troca por outro. Não, nós somos seres humanos. Espíritos reencarnados, dotados de sentimento, e que precisamos nos espiritualizar. Agora, esse processo é da educação. Mas aquela educação, não é, Ronaldo? Que nós entendemos com o espiritismo, que é a educação que forma o caráter, que corrige as más tendências do espírito, ou, como disse o Jacques Maritain, que eu citei aqui no início, é aquela que faz do ser humano um ser humano. E a humanização que tem faltado. Né? Mas é o que acontece. E quando você fala sobre isso, e Emmanuel coloca a base da família, mas a família está deficitária porque houve, em muitas épocas da humanidade, principalmente de umas décadas para cá, essa liberação. A filha e o filho são liberados para fazerem sexo. Já tomam até anticoncepcionais cedo, que é para evitar justamente a gravidez. São os próprios pais que dão, entre aspas, essas ideias educacionais. Estou educando meu filho até para bebida. Olha, toma 3 comprimidos ou 2 de engolfe, que é para você já ficar tranquilo e possa beber à vontade. Ó, toma um carro aqui, pode dirigir. Se você bater, não se preocupa, porque se você bater, papai fez o seguro para você e terceiros. E tranquilo, então, são essas inversões de valores que nós, Marcos, presenciamos na base da família. Vou repetir. E o professor? E a escola? Está preparado nos princípios da base familiar? Até porque a escola, vamos repetir, os agentes que estão ali são do planeta Terra, um planeta de provas e expiações, e que saíram todos nós, desses agentes, de lares e de famílias equilibradas, com possíveis erros, é normal, mas que base moral está ali inserida? Eu gostaria, Marcos, que explicasse rapidinho, que o nosso tempo é curto, a moral, de fato, porque parece que ainda nós estamos sempre repetindo, mas como pedagogo a gente tem que repetir. Moral assusta, a gente está cansado de gente, moral não é ser santo, não é nada disso. São exemplos. Eu já disse aqui várias vezes, nós e o Marcos, a moral é assim, Marcos, eu errei com você. Me desculpe, estou errado. Isso é moral, reconhecer o próprio erro, porque não é ser santo. Então, Marcos, em breves palavras, essa regra do bem proceder, por que assusta tanto ainda a moral, que a gente fala em moral? Pois é. A moral é um ramo da filosofia, não? É super debatido, estudado, mas para nós espíritas é mais simples. Você acabou, inclusive, de dar a definição. Está lá na questão 629 do Livro dos Espíritos. Moral é a regra do bem proceder para consigo mesmo e para com o próximo.
Isso é moral. Então, todas as vezes que você faz o bem, você está agindo moralmente. Tá? Isso é moral. Nós não precisamos nos perder em debates filosóficos, teológicos, etc., para definir moral. É a regra do bem proceder. Agora, por que nós temos tanta dificuldade? E quando nós falamos de educação moral, opa, as portas começam a fechar. É porque mexe conosco diretamente, individualmente. Porque todos nós temos problemas no campo moral da nossa conduta. Essa é que é a grande questão. Por isso, né, Ronaldo, que às vezes nós que já nos acostumamos a fazer palestras e seminários aí com os professores, educadores, Brasil afora, aí a gente percebe que o pessoal já treme, né? Você entra no campo da educação moral, opa, não sei o quê, mas não vai falar de currículo, não, de metodologia, de didática, não, a nossa conversa aqui é de humanização, a nossa conversa aqui é a questão da educação moral, questão da formação do caráter. E aí, Ronaldo, você vai lembrar daquela professora, aluna lá de pedagogia, que falou para nós diretamente, para a plateia toda ouvir, né? Como é que ela falou? Que escola é tudo de ruim que existe na vida, e trabalhar com um adolescente é a pior coisa que pode acontecer para um professor. E foi interessante, né, Ronaldo? Porque nós olhamos para ela, tem alguma coisa errada aqui. Ela é professora e está fazendo pedagogia, como pode pensar assim, desse jeito? E aí, como você até respondeu para ela, falou, olha, eu estou aqui tentando imaginar o que você faz na escola, né? O que você deve fazer lá com aqueles alunos, com os seus colegas, né? Porque se você detesta a educação, detesta a escola, detesta os adolescentes, meu Deus, ainda bem que eu não fui seu aluno. Né? Quer dizer, gente, então no campo da sexualidade, isso é mais sério ainda. E o Emmanuel dá o roteiro aqui para os pais, voltando aqui a nossa conversa para a família. Qual é o roteiro? O Evangelho. O Evangelho é o nosso roteiro, que deve ser, e haverá de ser no futuro, o roteiro da escola também. Mas, na família, os pais precisam se ligar ao Evangelho. Lembrando aqui que, quando falamos do Evangelho, nós estamos falando das lições puras e profundas do nosso Mestre Jesus. Não o resto. Esquece, tá, as interpretações outras. Não, vamos pegar as lições. Jesus disse o quê? Ama a Deus acima de todas as coisas. Ama o próximo como a si mesmo. Perdoa as ofensas. Se alguém te pedir a capa, dá a túnica. Pediu para andar 1000 passos com ele, anda 2000. Ou seja, pediu para nós nos desprendermos das coisas materiais para ganharmos o reino dos céus. Essas lições é que devem nos nortear na hora de irmos conversar sobre a sexualidade com nossos filhos. E o aspecto primordial que ele deixou, que é importante, não julgueis. Não julgueis. Nós temos uma mania de julgar e pré-julgar. Nós temos uma coisa chamada assim, ponto de uma vista e a vista de um ponto. Eu andando uma vez com a minha filha no shopping, aí eu passo o pessoal e fala, olha lá, um velho desse andando com um brotinho desse. É o ponto de uma vista, estão vendo coisas onde... E ainda que fosse um brotinho, o que eu tenho a ver com isso? Posso não aceitar, vou repetir, mas Sim. vou respeitar, a vida não é minha. As responsabilidades, o que está inserido ali, eu não sei. Não julguemos. Não eu que ensinei, é o Cristo. E aí entra a pergunta 112. Como renovar os processos de educação para a melhoria do mundo, Marcos? Aí responde Emmanuel. As escolas instrutivas do planeta poderão renovar sempre os seus métodos pedagógicos. Olha só, poderão renovar sempre os seus métodos pedagógicos com esses ou aqueles processos novos de conformidade com a psicologia infantil. Mas a escola educativa do lar só possui uma fonte de renovação, que é o Evangelho. Nós estamos falando aqui a moral do Cristo. E um só modelo de mestre, que é a personalidade excelsa do Cristo. Você narrou aí, colocou exemplos, eu só dei um.
que é esse não julguemos, respeitemos. Outra coisa, isso aqui não tem ideologia, não. Uhum. Isso aqui não é ideologia, que é uma coisa que está aí virando moda. Nós temos quantas ideologias no mundo? Milhões de ideologias. Mas nós estamos falando aqui de renovação do ser humano, que é o Evangelho, e o exemplo de modelo, que é o nosso Mestre Jesus. É verdade, Ronaldo. E para reforçar a fala do nosso Emmanuel, fazendo uma pesquisa, eu encontrei no livro Terapêutica de Emergência, que é a psicografia do nosso querido Divaldo Pereira Franco, autoria de diversos espíritos, uma mensagem do espírito Carneiro de Campos, a esse respeito também da educação da sexualidade. Olha só o que o nosso querido companheiro espiritual nos diz aqui. O problema do sexo, em grande parte decorrente da educação, resulta, sem dúvida, da atitude mental que se mantém em relação a ele. Colocando-se o pensamento exclusivamente nas suas necessidades, reais ou falsas, estas assomarão em atividade perniciosa, geradora de alienações e promotora de suicídios. Dirigido pela mente esclarecida, faz-se nobre instrumento da vida, produzindo equilíbrio emocional e paz na programação para a qual foi elaborado pela divindade com os elevados mistérios da perpetuação da espécie. São palavras do espírito Carneiro de Campos, no livro Terapêutica de Emergência, psicografia de Divaldo Franco. E ele aqui, Ronaldo, ele liga essa questão do sexo à nossa mente, aos nossos pensamentos. Temos que tomar cuidado com o que mentalizamos. Como vemos o sexo? Como é que nós enxergamos? Porque da maneira como nós vemos o sexo, é como nós vamos nos comportar, é como nós vamos agir. Sim. Diga, Me permite, dentro disso que você está colocando sobre essa observação. E aí nós podemos ir ao encontro ou de encontro. Uhum. O que é muito perigoso. Porque vai como eu vejo, qual é a ideologia que eu sigo. De liberdade com consequências ou de libertinagem? Uhum. Porque na pergunta 113 ele coloca esse aspecto. Está aqui, ó. Os pais espiritistas devem ministrar a educação doutrinária aos seus filhos ou podem deixar de fazê-lo invocando as razões de que, em matéria de religião, apreciam mais a plena liberdade dos filhos? Pois é, né? O nosso Emmanuel, quando ele dá a resposta aqui, ele fala, olha só, se você vai deixar, né? Não, eles são pequenos ainda, não tem nada que impor, coisa nenhuma, ainda mais em matéria de religião, desse tipo de orientação moral. Ora, eles terão a tendência, em crescendo, de ir para a libertinagem, a falta de respeito a si mesmo, ao outro e à própria lei divina. Vão agir sem pensar nas consequências. E é o que nós estamos assistindo hoje em dia. Esse é o quadro. Se a sexualidade está aberrante, se ela está em desequilíbrio, e se para muitas pessoas sexo é tudo, e só se sabe falar de sexo, mas é porque nós, na família, permitimos que isso acontecesse. Ou nós não demos a devida orientação, ou não seguimos a orientação com os exemplos que deveríamos dar. Por isso, para conversar sobre a educação da sexualidade com os mais jovens, nós temos que pensar aqui também na nossa educação da sexualidade. É isso aí. É isso aí. Com quem está à frente, existem tabus. Será que eu trabalhei os tabus comigo? Isso não importa a idade ou o ano que nasceu. Nós ainda trazemos muitas reminiscências do passado sobre esses tabus. Nós colocamos aqui. E aí, como eu tenho trabalhado isso? Será que é por aí? Ah, eu sou a favor do aborto e tal. Eu coloquei, tá? Se sua mãe tivesse abortado você, você estaria defendendo o aborto hoje? Não, mas eu estou vivo. Eu vou repetir. Você não entendeu a pergunta. Sua mãe te abortou. Onde você estaria hoje?
amando ela de todas as maneiras. Sei que foi um rebuliço, foi uma crise existencial que depois eles vieram para refletir melhor certos posicionamentos. Veja bem, vou repetir o que eu e Marcos falamos. O Espiritismo nos amplia uma visão, porque nós temos o olhar para o futuro. E esse futuro é a espiritualidade, é justamente os mundos, o que Jesus nos ensinou. Se o materialista não tem essa visão, ele também merece nosso respeito. Por que eu falo isso? Nós já comentamos aqui. O que vale mais? Um materialista moralizado ou um espírita ou espiritualista não moralizado? Nós precisamos, Marcos, levantar isso. Nós não estamos aqui levantando uma letra, porque o espiritismo é o mais importante. Não. É o que diz aqui Emmanuel. Porque o período infantil é o mais importante. E se hoje existe todas essas problemáticas na sociedade, é porque a família, essa base, está levando essa liberdade, esses ensinos, essas instruções, este amor, de uma tal maneira deficitária nos seus princípios básicos de amor, de verdade e de princípios educacionais, morais e éticos. É o que está faltando. Nós discutimos ideologias que são levadas por homens que têm consciência para fazer o cabresto nas massas. Me perdoe, mas é essa a realidade que nós vivemos. Preconizando verdades que não são verdades, são prisões, são cabrestos de ideologias, prendendo o homem, o ser humano, a uma fatalidade de morte em vida. Somos vivos mortos perante a lei divina. Porque Emmanuel está aqui dizendo, em nenhuma hipótese, é a pergunta 113, ele respondendo, essa primeira etapa das lutas terrestres deve ser encarada com indiferença, que é a base, que é a família, onde essa criança está nascendo. Marcos, eu gostaria que você colocasse aqui, o tempo é curto, mas dá, você já falou várias vezes, sobre o pai que o filho faz um acidente, teve um acidente, está no hospital, ele deu um carro, já era o segundo, e ele diz para você, Marcos, eu me perdi, Marcos. O que houve? Onde foi que eu errei com meu filho? Ele está aqui. Sabe o que ele me disse? O que o filho disse para ele, Marcos? Que perdeu o carro. Nem se importou com o outro, que se morreu ou não morreu. Não, pai, carro de menos, a mão só me dá outro. E o pior de tudo, Marcos, você narra isso sempre, ele deu outro carro. Não foi isso? E o que aconteceu? Mais uma vez, bateu. E ele foi o quê? Morreu. Ele desencarnou. Então, a família, como ele diz aqui, o pretexto, nesse pretexto, né, de que a criança deve desenvolver-se com a máxima noção de liberdade, pode dar ensejo a graves perigos. E é a falta de limite. É justamente aí. A moral também é os limites que está faltando em nossa base familiar. Com certeza, e tudo isso atinge a área da sexualidade. Vamos trazer aqui Emmanuel, mas agora em outro livro, também na psicografia do Chico Xavier, que é a obra Vida e Sexo, que é uma obra que merece muito estudo, quando ele, então, corroborando tudo isso que nós temos falado, e o que ele já tinha escrito aí no livro O Consolador, o Emmanuel, lá no livro Vida e Sexo, nos diz: em torno do sexo, será justo sintetizarmos todas as digressões, ou seja, todas as discussões, nas normas seguintes. Então, vamos lá, as normas que o Emmanuel está nos propondo aqui. 1. Não proibição, mas educação. 2. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com devido respeito aos outros e a si mesmo. 3. Não indisciplina, mas controle. E 4. Não impulso livre, mas responsabilidade. E aí ele fecha o pensamento dizendo assim: fora disso é teorizar simplesmente, para depois aprender ou reaprender com a experiência. Olha, isso aqui é muito profundo. Então, não adianta proibir, é preciso educar.
Não adianta impor uma abstinência, mas mostrar que o sexo deve ser utilizado dignamente. Não adianta você ter indisciplina sexual, precisa ter controle. Você é um ser humano, é um espírito reencarnado. Então, é você que tem que controlar os seus impulsos. E justamente coloca no final: Sim. Controle os impulsos, seja responsável na área sexual. E respeitar as diferenças, elas vão existir. As diferenças vão existir, pelo amor de Deus. Jovens me perguntaram no ensino médio, o transexual, e não sei o quê. Falei, estou entendendo, qual é a dúvida? Respeite. Claro. Você não é obrigado a aceitar. Respeito às diferenças. Você vai ser mais feliz porque a pessoa vai ser... Porque a discussão não bate só pela sexualidade, é pela cor, pelo respeito à mulher, pelo respeito ao homem, que a pandemia veio trazer justamente à tona o que nós, na base familiar, estávamos nos esquecendo. Que a família é esse alicerce. Os pais esquecendo os filhos dentro do carro, morrendo filhos dentro do carro, jogando as crianças num depósito, que é a escola, como um depósito, como a creche, não como um espaço infantil, não como um espaço de convivência. São lares dentro de um lar, que é a escola, que é uma instituição, é uma sociedade. Então, se essas famílias não têm essa ideia, e esses agentes ficam falando assim, tá aí, ó, entra numa sala, Marco, de professores, para tu ver como é que é, batem porta, é uma discussão, ninguém respeita, entra na sala de aula, não dá bom dia, boa tarde, acho que o aluno tem que ficar quieto, tem que ser o que ele fala, arrogante, mas a educação vem de casa. Inspetores, às vezes, um porteiro, pai, vai ficar aí, não, isso não é comigo não, é com a sua direção, só por favor, não tenho nada a ver com isso. Bom senso está faltando, mas a educação, Marcos, vem de casa. Eu entro no ônibus, não dou bom dia, o motorista tem a obrigação de me levar para o trabalho e ponto. E tem que parar no ponto. E pronto. Entro num lugar qualquer, não me interessa. Entro no caixa, começaram, já fez meu troco, vou ficar aqui esperando até quando? Mas a educação vem de casa. A educação não vem na rua, ninguém tem obrigação de dar educação, concordo? Mas é a minha educação que vem de casa, a sua educação, Marcos, vem de todos que estão naquela escola, que estão na rua, no mercado, no hospital. O profissional, o ministro, os políticos que não respeitam nada, mas a educação vem de casa. Quando ele está em casa, ele tem educação. Saiu de casa, acabou a educação. Vamos desmistificar certos aspectos. E é o que diz Emmanuel. Está aqui, ó. Claro. Deve-se nutrir-se o coração infantil com a crença, com a bondade, com a esperança e com a fé em Deus. Agir contrariamente a essas normas é abrir para o faltoso de ontem a mesma porta larga para os excessos de toda sorte que conduzem ao aniquilamento e ao crime, que é o que a sociedade humana vem vivenciando ao longo do tempo por negligenciar o nosso Mestre Jesus, os seus ensinamentos, amai-vos uns aos outros. Os pais espiritistas devem compreender essa característica de suas obrigações sagradas, entendendo que o lar não se faz para a contemplação egoística da espécie, mas sim para santuário onde, por vezes, se exige a renúncia e o sacrifício de uma existência inteira. Enquanto nós acharmos que Jesus disse lá atrás, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amar a próximo é amar a si mesmo, mas eu não posso amar a Deus e a mim mesmo se eu não amo o próximo, se eu não tenho esse feedback. A empatia, tanto falada na pandemia, como nós vimos aí, o egoísmo aflorando. Mas, Marcos, a educação vem da família. Me perdoe, mas eu não tenho família, então eu faço o que eu quiser na minha vida. Pois é,
Mas não é bem assim, né? Você até pode, claro, fazer o que você bem entender, porque você tem o livre-arbítrio. Claro, você tem a liberdade. Mas esse livre-arbítrio, essa liberdade, levada ao excesso, à libertinagem, vai lhe trazer consequências. Já que, na vida terrena, como também no depois da morte, na continuidade da vida, quando teremos, através da nossa própria consciência, que responder perante a lei divina. Nós, homens, precisamos aprender a respeitar as mulheres. Como as mulheres precisam aprender a respeitar nós, homens, e que ninguém é mais do que o outro. Nós somos irmãos, acima de tudo, porque filhos de Deus. Todos temos um passado. Precisamos entender, compreender e respeitar esse passado, saber trabalhar com essas diferenças, mas essa educação, como diz aí o Emmanuel, tem que começar lá na infância, no lar. É no lar que a criança, que esse espírito reencarnado, hoje criança, precisa aprender todas essas coisas. Porque em crescendo, ele saberá separar o que é bom para ele e para os outros e o que não é bom para ele nem para os outros. E ele vai compreender que sexo é uma coisa passível de controle, com toda a naturalidade. E que sexo não é a mesma coisa que amor. Porque amor é um sentimento profundo que você vai nutrir por um outro ser ou outros seres que formam o núcleo familiar, para os quais você vai se dedicar e eles vão se dedicar a você. Tá? Não existe essa história, mas sabe como é que é? Não dá para controlar, ou que para crescer nós precisamos ter todas as experiências da sexualidade. Não, quem foi que disse isso? Eu, para saber, né, que as drogas fazem mal, eu tenho que me drogar? Não, não necessariamente não. Para saber que uma arma na mão pode matar alguém, eu tenho que pegar a arma na mão e sair atirando para ver se é isso mesmo? Não, claro que não. Nós sabemos disso. O sexo é a mesma coisa. Sexo é energia. E energia que tem que promover o bem, tem que promover o belo, e para isso eu preciso me controlar, preciso me disciplinar. E lembrando aqui, nosso querido Zé Carlos, novamente, lembre-se que o outro, ele nem é uma batata ou um saco de batatas, e nem é também um copo descartável. O outro é um espírito reencarnado como você, é um ser humano dotado de inteligência e sentimento, que merece e deve ser, acima de tudo, respeitado. E o sexo é dádiva divina, que você tem que respeitar e não gastá-lo com indisciplina, porque depois vai ser triste, porque você terá que responder perante Deus, perante a sua lei, pelo que você fez e para onde você lançou os outros também nesse campo da sexualidade. Para não termos, não é, Ronaldo? Para ter que dizer a frase do poeta, compositor Lupicínio Rodrigues. Esses moços, pobres moços, se soubessem o que eu sei, não fariam o que eu fiz. E é isso. Gente, viver por viver pelo sexo não é isso que gera felicidade nem que nos preenche, mas sim o amor, como o aprendemos no Evangelho. É isso aí. Chegamos ao final. Eu gostaria de colocar também aquela frase: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Esse negócio de esperar acontecer para ver, não. Vamos prevenir, trabalhar com amor em todas as frentes, educando o outro, fazer o pensar sobre as responsabilidades, sobre a sexualidade em si, das consequências que virão nesse ato impensado. Muita paz. Que Jesus os abençoe. Gratidão, Marcos e Tavares, e a todos vocês pelo carinho de sempre. Muita paz. Muito bem, estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Espiritismo e Educação, que vai ao ar toda segunda-feira, 8h30 da noite, pela Web Rádio Estação da Luz, que transmite através do YouTube e também do Facebook. Se você perdeu alguns dos nossos programas,
Vá lá no YouTube, no canal da Web Rádio Estação da Luz, a playlist Espiritismo e Educação, e você poderá, então, assistir os programas que, porventura, você tenha aí perdido ou até queira recordar. Que Jesus, nosso mestre, a todos os abençoe. Um abraço a você, Ronaldo, ao Tavares, que está aí na técnica, e que possamos nos encontrar próxima segunda-feira, 8h30 da noite. Até nosso próximo encontro.